Olá, amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito bem. Resolvi gravar um vídeo para mostrar como as funções de ranking são importantes aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, na aula de hoje, eu separei três situações aqui para a gente exercitar e aprender as funções. Eu fiz uma tabela que ela tem data, vendedora, região, a receita de vendas e eu quero descobrir, eu coloquei uma função para descobrir qual a posição de cada uma dessas vendas na nossa tabela. Então, da maior para menor, né, de forma decrescente, eu sei que a primeira maior venda está aqui e foi feito pelo Maurício no centro, R$ 12.000, e aqui foi a primeira venda e assim por diante. Aqui do lado eu fiz uma outra tabela só mostrando dentro da nossa matriz qual a primeira posição aí do qual o maior valor da nossa primeira tabela matriz, a segunda o maior valor e o terceiro. E aqui embaixo eu fiz o contrário, fiz uma nova tabela e descobri aqui os menores valores do maior para o menor. Então o primeiro menor valor, o segundo menor e o terceiro menor. E aqui do lado, aqui uma função que muita gente me pergunta como fazer, porque não é tão simples assim. É a função maior com critério. Então eu tive que separar a primeira posição mais olhando a região. E aqui eu trouxe o valor. Conte conosco, entre no nosso canal, se inscreva, compartilhe com os amigos e boa aula pra gente. Então aqui, o primeiro exercício que a gente tem é uma tabela que tem várias informações: data, vendedor, região e o volume de vendas. Eu quero saber qual a posição essa primeiro valor aqui de 8.500 tem dentro do nosso intervalo. Para isso, eu vou usar a função EQ, que eu quero saber o ranking. Então, ordem EQ. Ordem EQ, ele vai falar a posição do 8.520. Então, o primeiro argumento é um número, ponto e vírgula, a referência. Então, o que seria a referência? 8.520, eu quero saber qual a posição de 8.520 dentro do nosso intervalo, que vai de E5 a E16. Então essa é a referência que o Excel vai calcular para a gente. A referência é de E5 a E16. Ele vai olhar todos os valores e vai falar exatamente qual posição está dentro desse intervalo 8.520. E aqui, para fechar o argumento, quando eu coloco ponto e vírgula, tem aqui a opção de escolher a ordem. A ordem está dentro de colchetes. E aqui vai a primeira dica. Toda função que tiver algum argumento dentro de colchetes, ele não é obrigatório. Ou seja, eu posso simplesmente fechar minha função e dar um enter que ele já vai escolher, já vai funcionar para mim. Porém, como é uma aula, uma demonstração, eu vou explicar o que significa aqui a ordem. Ele abre duas possibilidades, decrescente e crescente. Se eu não escolher nenhuma das duas, lembre que eu falei que dentro de colchetes ele é opcional, ele vai sempre considerar decrescente, porque é a mais utilizada. O que seria o decrescente? Do maior para o menor. Então, o maior valor aqui vai ser o correspondente 1. E assim, o segundo menor vai ser o 2 e assim por diante. Então, ele considera o maior valor da nossa referência, a primeira posição. Como o nosso caso aqui é exatamente isso, eu vou só fechar o nosso parênteses e vou dar um Enter. Então ele falou que 8.520 é a 11ª posição do nosso intervalo. Aqui eu vou congelar através da opção F4 do nosso teclado. Congelar linha e coluna porque eu vou arrastar essa função para baixo. Quando eu arrasto, ele nos dá aí a posição de todos os das nossas vendas. Então eu sei que a maior venda da tabela está aqui, foi feito pelo Maurício, no centro no valor de 12.036. No segundo exemplo, eu separei uma tabela e eu quero saber os maiores valores, eu quero puxar os maiores valores do nosso intervalo. Lembrando que o nosso intervalo está aqui do
5 ao E16. Eu quero saber qual o maior valor do nosso intervalo. Para isso eu vou usar a função maior. Como a gente está falando de ranking, vou colocar igual maior e ele pede a matriz. A matriz é o nosso intervalo de dados. Ponto e vírgula, na letra K a gente tem que mostrar para ele qual a posição que a gente quer dentro da tabela. Como eu quero a maior venda, eu vou colocar o número 1. Vou fechar e vou dar Enter. Então aqui ele falou que a maior venda é 12.036, como a gente já tinha visto aqui. Segundo maior, igual maior, vou selecionar o intervalo. Ponto e vírgula, agora eu vou colocar o número 2, porque eu quero saber qual é o segundo maior valor dentro do nosso intervalo. 11.236. E aqui o terceiro maior, eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de escolher o número 1 e o 2, eu vou escolher o número 3. Para os menores valores, a gente vai fazer a mesma coisa, só que usando a função menor. E ele tem os mesmos argumentos da função maior. Então eu vou escolher aqui o nosso intervalo. Nesse caso, eu já vou congelar aqui através do botão F4, que eu vou arrastar a função para baixo. Ponto e vírgula, ao invés de escrever no K o número 1, eu também posso fazer referência a uma célula. Aqui na célula H14, onde está piscando aqui na nossa tela, já tem o número 1. Então não preciso escrever o número 1, eu posso deixar aqui no H14. Então ele já vai trazer o primeiro menor valor. Vou arrastar para baixo e automaticamente aqui ele vai pegar o segundo e o terceiro menor. Legal. Nessa última tabela é uma de umas funções aí de maior, quando a gente fala de ranking, as pessoas mais me perguntam nas redes sociais. Eu preciso aqui saber quem foi o maior vendedor, só que da região que está demonstrada aqui na coluna M. Então aqui eu quero saber a maior venda da região sul, a maior venda depois da região centro e a maior venda da região sudeste. É o maior com critério. Existem dois jeitos de fazer o maior com critério. O primeiro pode ser a função maior com desloque. Só que eu não vou falar disso neste momento, tá? Eu vou numa próxima aula, quando falar da função desloque, a gente volta e fala da função maior com desloque. Na aula de hoje, eu vou usar aqui a função, como a gente está falando de ranking exclusivamente, eu vou usar a função maior matricial. Vou explicar na prática o que a gente vai fazer a função maior matricial. A função maior matricial, basicamente, ela atende pela função maior, então vou chamar a função maior, só que aqui eu já vou colocar um parênteses extra, porque a gente vai entender na prática como isso funciona. A primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que falar eu quero saber a maior venda da região sul. Então eu tenho que mostrar para a função maior onde está a minha lista de regiões na minha tabela. Então eu vou falar para ele olhar aqui a lista de regiões. E quando ele olhar essas regiões, eu quero que ele mostre igual a região sul, que está demonstrado na linha M, na coluna M, linha 7. Depois que ele olhar isso, eu vou colocar o sinal de vezes para ele nos trazer o maior volume de vendas, que está na coluna E. Depois que ele olhar a coluna E, ponto e vírgula, eu quero saber a posição, ó, que ele quer nos mostrar. Então, como vai ser maior, número 1. Ele vai dar 0, porque ele é uma função matricial. Toda vez que a gente falar de uma função matricial, a gente tem que colocar as chaves dentro da nossa fórmula. Então, é as chaves dentro da função igual matricial. No nosso caso, eu vou vou usar o teclado Shift mais Ctrl mais Enter. Isso também é o atalho da função matricial. Então aqui eu vou apertar Shift, Ctrl e Enter
e ele vai colocar chaves aqui dentro do nossa função. E note aqui embaixo, ela já funcionou. Vou fazer de novo aqui para a gente aprender junto. Igual maior, duas chaves. Vou falar para ele olhar a região, que é o nosso critério, igual a região que está aqui, que vai ser o centro. Fecho o primeiro parênteses, vezes aqui, abro parênteses novos. O que eu quero que ele mostre? A maior venda da região centro. Vou fechar, ponto e vírgula 1. Ele vai dar erro e a gente tem que fazer aqui o atalho Shift mais Ctrl mais Enter dentro da nossa função. Shift Ctrl Enter. Ele já trouxe aqui 12.036. E na última, a mesma coisa. Maior. Vou mostrar para ele a região, que é a Sudeste, que é igual a Sudeste. E aqui ele vai trazer para a gente as vendas. Ctrl Shift Enter. Ele trouxe aqui para a nossa a maior venda da região Sudeste. Espero ter contribuído. Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!